Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um Mahatma indiano, Dr. Shirish Patel, que vai nos falar sobre uma técnica, Akram Vignan, o nome parece complicado, mas você já vai saber o que é. É uma técnica de autorrealização em cerca de 2 horas, me parece. Quando eu soube, através da minha querida amiga de longa data, Cristina Dreyer, que ela me comunicou que ele viria aqui, eu falei, não tenha dúvida, eu quero entrevistá-lo, claro que sim, que técnica é essa que eu quero conhecer? Então está aqui, Dr. Shirish Patel, é um prazer tê-lo aqui. It's a pleasure. It's a pleasure to have you here. Isso. Thank you. E nós vamos falar primeiro sobre quem é Shirish Patel. Who is Shirish Patel? Shirish Patel is the name of this body. I am not Shirish Patel. Shirish Patel é o nome deste corpo. Eu não sou Shirish Patel. Isso que o doutor acabou de dizer, praticamente é o tema da nossa conversa hoje. What you said now is the subject of our talk today. Yes. Who am I? Sim. Os- Quem sou eu? O doutor tem formação em medicina. Yes. Are you a doctor? Yes. Sim. E o que levou o doutor Shirish Patel, um cientista, What make Dr. Shirish Patel a scientist? entrar para esse mundo, vamos dizer, do autoconhecimento, da autorrealização, da felicidade? É muito difícil um cientista dividir o seu tempo entre a ciência, a prática da medicina, com um trabalho, vamos dizer, altruísta, de autoconhecimento, se crescer. What make you take this way to self-realization, happiness, trying to find happiness? What the reason for that? Well, from the time I was a young boy Quando eu era ainda garoto, in Africa, Kenya, eu morava na África, no Quênia, where I was born, onde eu nasci. my parents were very spiritual and religiously oriented. Meus pais já eram muito espiritualizados e espirituais e já me davam essa orientação. In our house, many spiritual people from India, they came and stayed for even 1 week or 1 month, and we learned a lot from them. E na minha casa, desde criança, nós recebíamos mestres da Índia, que muitas vezes ia, ficava uma semana, até um mês, e a gente estudava com eles. Many well-known saints of India came to our house in Kenya. E esses mestres visitavam a casa deles na Índia, no Quênia. And so I had this upbringing in spirituality, and my real search started when I was in India, and I came across the book of Yogananda. Mas a minha busca realmente se aprofundou quando eu estava na Índia, quando eu me deparei com um livro da autorrealização, self-realization, do Yogananda. And at that time, a lot of interest in this field of spirituality arose in me. E nesse tempo, muito interesse sobre esse caminho da espiritualidade surgiu em mim. Que idade o doutor tinha How old are you? nessa época? At that time, I was about 20 years old. 20 years old. 20 anos. 20 anos. And in those days in medical school, I read the books of Mahatma Gandhi, Paramahansa, Yogananda. E aí, nesses dias, inclusive quando já estava na escola de medicina, eu li sobre Mahatma Gandhi, eu li também, me aprofundei mais sobre Yogananda. Other great saints of India like Ramana Maharushi, E outros grandes santos da Índia, como Ramakrishna. Ramakrishna, Ramakrishna. Dharmarashi. And so I was it was a new field, and I was just very interested in it when I was in medical school.
Então, nessa época, eu comecei a ter um novo sentimento. E eu me aprofundei nisso enquanto também estudava medicina. Isso te ajudou, doutor? Isso te ajudou no estudo da medicina? Porque a gente sabe que medicina é um estudo rigoroso, dedicado. Onde é que o doutor encontrava tempo para poder fazer esse estudo sobre esses grandes mestres indianos? Those studies helped you because we know medicine school are very hard. You have a lot of dedication, time like this. How does it combine with medicine? It didn't combine as such, but it was an interest that I was doing medicine on one side and I was also interested in this at the same time. Não quero dizer que isso combinava entre si, mas eu estava estudando medicina por um lado, mas também estava interessado nisso e aproveitava o tempo que eu tinha para estudar um pouco dessa espiritualidade. And then I was very much touched by that book of autobiography of a yogi by Paramhansa Yogananda. E eu fiquei muito tocado quando li o livro Autobiografia do Yogi, do Yogananda. And then I started taking his lessons, which came every week in the mail, and we would study those lessons. Então aí eu comecei a estudar as lições dele, que ele mandava toda semana, tinha uma nova lição e eu fiquei muito interessada. Then after my medicine was over in 1971, I came to America. E quando eu terminei a faculdade de medicina em 1971, eu me mudei para os Estados Unidos. Here I continued my studies of Yogananda. I continued to go to their various centers in America to study the meditation and all the techniques of Yogananda. E aí lá eu continuei, eu comecei a frequentar os centros do Yogananda, estudando as técnicas, fazendo as meditações e as técnicas que ele ensinavam. And it was helping me becoming more peaceful and stable. Mas isso me ajudou a ter mais paz e ficar mais estabilizado. And then in about 1974, I came across another teacher from India. He was a very well-known teacher. His name was Swami Chinmayananda. E em 1974, eu me conectei com outro mestre da Índia. Ele é muito conhecido lá, Swami Chinmayananda. And he was the foremost teacher in India of Bhagavad Gita and the Upanishads. E ele era professor na Índia e ensinava o Bhagavad Gita e sobre os Upanishads. In Hinduism, there is not one holy book. E no hinduísmo não há somente um livro sagrado. But Bhagavad Gita is considered the most important book. Mas o Bhagavad Gita é considerado o livro mais importante. So from him, I studied in detail what is said in the Bhagavad Gita and the Upanishads. E com esse mestre eu estudei em detalhes tudo o que ensinava no Bhagavad Gita e sobre os Upanishads. And for a while I did both this Yogananda teaching and the Bhagavad Gita teaching. E ao mesmo tempo eu tinha um professor que era da teoria de Yogananda e um outro professor que me ensinava sobre Bhagavad Gita. And then I found that the teachings of Bhagavad Gita were most appealing to me. Então eu senti que o que era ensinado do Bhagavad Gita tinha uma correlação mais íntima comigo. And I was very involved in this teaching, and I was very much involved in the organization of Chinmayananda, and I was just filled with this teaching. I was really in love with this teaching. E eu fiquei muito envolvida com isso, e fiquei muito envolvido em ter também a presença do Chinmayananda. E isso me envolveu e me tomou muito tempo de dedicação, porque isso me atraía. And what I found that it was making me more stable and more happy. Porque isso me fazia sentir uma pessoa mais estável, estabilizada e mais feliz. When I would go to these teaching classes and learn something, I'm very happy.
E quando eu vou para uma classe onde eu aprendo coisas nessa linha, eu me sinto muito feliz. But when I came back and there was some problem with my wife or there was some problem at my work, all this teaching disappeared. Mas Isso quando aí. eu ia e aprendia, tinha as aulas, eu ficava muito feliz. Mas quando eu voltava para casa e tinha alguma contrariedade com a minha esposa ou algum problema no meu trabalho, toda essa felicidade se esvaía e eu ficava infeliz. And I was not looking for anything new. E eu não estava procurando nada novo. But suddenly in my life came another man, his name was A.M. Patel. Mas, ao mesmo tempo, na minha vida, surgiu uma outra pessoa que se chamava A.M. Patel. And his teachings made a profound difference in my life. E o que ele me ensinou fez uma profunda diferença na minha vida. And this happened in May 1982. E isso aconteceu em maio de 1982. It happened in Los Angeles, California. E eu encontrei em Los Angeles, na Califórnia. And what I learned from him has become my way of life. E o que eu aprendi com ele se tornou o meu caminho na vida. Over time, I'm still happy, even in the circumstances which would generally create anger or pride to show off. I'm able to remain, my happiness remains with me all the time. Porque esse conhecimento me ensinou e me trouxe a possibilidade de estar feliz todo o tempo, mesmo que surja algum problema, que alguma circunstância me traga alguma preocupação, mas eu continuo feliz o tempo todo. Doutor, isso, quem foi de encontro a ele? Foi o senhor que foi de encontro a ele ou ele veio ao seu encontro? Como o senhor atribui esse encontro com esse ser tão especial que mudou sua vida? Why that this meeting happened? You went to him or he comes to you? In a way, he came to Los Angeles and a friend of mine invited him to meet him. I was not looking for him. Ele foi para Los Angeles e um amigo me convidou para encontrar com ele. Eu não estava buscando, But now I know why it happened. mas agora eu sei por que esse encontro aconteceu. E o que tinha de tão especial no ensinamento desse ser para encantá-lo tanto? Uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que já nasceu em berço espiritualizado, baseado em Mahatma Gandhi, Bhagavad Gita, Upanishads, Yogananda. O que lhe atraiu numa pessoa que de repente apareceu em Los Angeles, na Califórnia? What did attract you in this person? Because you was born in a spiritual family, you are learning about many things, Bhagavad Gita, Yogananda, and suddenly someone appears in California and then makes this big change in your life. Yes. See, the main thing was all that I had learned, like if there is sugar, you can describe the sugar. Então tudo que eu tinha estudado é mais ou menos como você experimentar o açúcar. Você pode descrever o sabor do açúcar quando você coloca na sua boca. But you cannot taste the sugar. Você pode descrever, não é quando coloca na boca. A diferença é, quando você descreve o açúcar, é diferente de quando você experimenta o açúcar. So I had known everything about who am I in theory. Eu sabia, eu tinha estudado tudo sobre quem sou eu, mas isso era só na teoria. And he made me experience the who am I in practice, in experience. E ele me levou a experimentar quem sou eu numa experiência prática. Mas essa é uma pergunta que todo mundo quer a resposta. This question, everyone wants the answer. Who am I? Who am I? Everybody Quem wants sou the eu? answer and we have the answer. Se vocês querem a resposta de quem sou eu, nós temos ela. Nós temos a resposta. And it is much simpler than what we all think. E isso é muito mais simples do que todos nós pensamos. Antes da gente entrar no método em si, eu quero saber o seguinte: existem, principalmente na Índia,
e no mundo oriental, muita gente estudou. O que existe de diferente nessa, o que esse ser trouxe de diferente e que é tão transformador, porque me parece que em 2 horas, né? Em 2 horas pode se transformar, fazer o que nós vamos conversar, a separação do ego, né? Como isso é possível? Por que ninguém tinha descoberto isso antes? Before going to the subject, tell me, what did this guy can do, like to give so big difference in life? Já teve quem antecedeu num país como Índia que many master was in India Yes, before with isso. different techniques. What happened? Which is the difference? So he has given a new path to the world. Ele trouxe um novo caminho para o mundo. The general path of understanding who am I is called the akramic path. E o caminho de saber quem sou eu é chamado de caminho kramic. And this kramic path means step by step you go up until you realize who am I. E esse caminho kramic é aquele que você vai no passo a passo, desenvolvendo espiritualmente, degrau por degrau, até que num determinado momento você atinge e tem a resposta de quem sou eu. And in this step by step path you have to do a lot of things, you have to renounce a lot of things, you have to do a lot of different kinds of practices that Guru give you. E nesse caminho do passo a passo, você tem que fazer muita coisa, você tem que fazer renúncia, votos, você tem que seguir técnicas que algum guru dê para você. And by these various techniques, your anger, pride, deceit, and greed, they come to zero. Mas nessa técnica, by these various techniques of meditation and yoga, your anger, pride, deceit, and greed come to zero. E nessas práticas, a raiva, o orgulho, a manipulação e a ganância, ela chega no zero. And when you come to that place, you get self-realization. E só quando você atinge esse estado de não ter mais raiva, manipulação, orgulho, ganância, aí o seu ego chega ao zero. Então você chega nesse estado. But this is a very difficult path now. Mas esse hoje é um caminho muito Com difícil. certeza. Because there is no oneness of thoughts, speech and action in this time. Porque nós já não temos mais unicidade entre pensamentos, palavras e ações nesse tempo. So because you're thinking something, saying something and doing something different. Porque na realidade a gente pensa alguma coisa, fala uma coisa diferente e faz outra coisa diferente do que Age diferente. So the practice cannot be practiced, and so this path, the step by step path is completely closed now. Então, esse caminho do passo a passo, ele já não leva a pessoa à autorrealização, porque ela perdeu a unicidade. Então, esse caminho está fechado agora, foi So fechado. naturally this new path called the Akram path has arisen. Naturalmente, o caminho Akram, o outro é Kram e esse é Kram. Naturalmente, o caminho Akram foi enviado para a humanidade. That is called the Surgiu. stepless path of self-realization. E esse chama o caminho sem degraus para a autorrealização. So if you have a 100-story building Então, se você tem um prédio de 100 and andares, you want to climb it, you can go step by step until you reach the 100th floor. se você vai subir no 100º Pavimento, degrau por Pavimento. degrau. você pode subir degrau por degrau até o 100º pavimento. And in this path you enter the lift and you press the button and you get to the top right away. E essa nova tecnologia, ela você pode, ao invés de subir degrau por degrau, você entra no elevador,
aperta o 100º andar e desce lá. This path was there hundreds of thousands of years ago, but it was lost and now it has come back. Esse caminho já esteve aqui na Terra há centenas de milhares de anos atrás, mas ele foi recolhido e agora ele foi enviado de volta. Por que ele foi perdido, esse caminho? Why did that path Em que época ele foi perdido? was here 1,000 years ago, and why it was missing? See, in transferring the knowledge, it's not theory knowledge. Então, isso é uma transferência de conhecimento, não é uma teoria de conhecimento. The knowledge has to be living knowledge. E o conhecimento tem que ser um conhecimento onde você experimenta, você vive. Only the living knowledge can be transferred. E somente o conhecimento experimentado e vivenciado pode trazer a transformação. So the great teachers had this knowledge. The great teachers of the past had this knowledge. E todos os grandes mestres do passado tiveram esse conhecimento. But then they were not, it died after a few hundred years. It didn't continue. The living knowledge. Esse conhecimento morreu com esses mestres e não foi dado continuidade. It was, the theoretical knowledge is there, but the living, experiential knowledge is gone. O conhecimento teórico ficou, mas o conhecimento experiencial se foi. In Bhagavad Gita, Krishna gives this knowledge to Arjuna in 2 hours in the battlefield. Em Bhagavad Gita, Krishna deu esse conhecimento num período de 2 horas no campo de guerra para o Arjuna. And with the same knowledge of the who am I that is given now in 2 hours by a Gnani, one who has realized it. E esse mesmo conhecimento é dado agora numa cerimônia que dura 2 horas por esse Gnani. Isso parece incrível. It looks like incredible. Yes, it is incredible. So it's unbelievable, but it has happened. Parece incrível e inacreditável, mas é verdade. Porque hoje o ser humano, o que ele almeja é exatamente isso, a autorrealização, a felicidade. Todo mundo busca a autorrealização e a felicidade. Because in those days, every human being is looking after happiness and self-realization. It is all what they want to. Yes, but they have to find a teacher who is totally self-realized and can transfer this knowledge. They have to find a teacher. The most important search is to find such a teacher. Então, se você vai começar uma pesquisa, a coisa mais importante é você começar a pesquisar onde está esse professor, onde está esse mestre que faça, porque ele já é totalmente iluminado e só ele pode transferir essa iluminação. Now, such teachers are called Gnani Purush. E esse mestre, ele é chamado Gnani Purushi. So there are lots of teachers, but they are not Gnani Purush. Então, tem muitos mestres, mas Gnani Purushi é só isso. Qual é a história de Gnani Purush? What Gnani Purushi? Como é? Yes. First of all, a Gnani Purush is very, very rare. Once in 10,000 or 100,000 years, such a one comes. Então, a primeira coisa, um Gnani Purushi estar aqui na Terra é muito, muito raro. Muitas vezes eles vêm a cada 10.000 até 100.000 anos. Krishna was a Gnani Purush. O Krishna foi um Gnani Purushi. Seria o que nós chamamos de avatar, um ser muito Avatar. especial? Yes? Avatar, he's Avatar. Good. Seria, sim, também pode, chamamos também de avatar. Tá. These Gnani Purush are totally separate from their body, mind and intellect, totally separate. Um Gnani Purush ele é totalmente separado do complexo mente, corpo e palavras. To them, they are totally aware that I am pure soul and this Ambalal Patel is totally separate from me. It is separate, totally separate. E eles estão conscientes o tempo todo de que eles são alma pura e que esse corpo nominado Ambalal Patel é totalmente separado. Ele está ali, mas ele vive no estado de separação. So, in their case, anything is done to the body, it does not affect them at all. They are totally separate.
Então, qualquer coisa que acontece com o corpo não os afeta, porque eles são totalmente separados. And they are in permanent bliss. E eles estão num estado de permanente bem-aventurança. Such ones are extremely rare. E um Gnana é muito raro. So if you want to get self-realization, understand who am I, you have to find such a person. E se você quer ter a autorrealização e ter a resposta de quem sou eu, você tem que encontrar um Gnani Purusha. And until you find, you just have to pray every day, oh God, please let me meet a Gnani Purush who can make me understand, realize who am I. E até que você encontre comece a fazer uma prece toda manhã, por favor, Deus, me ajude a encontrar um Gnani Purusha para que eu venha a saber quem sou eu. Isso parece incrível. Agora, uma pergunta que me veio. A autorrealização, ou esse método, Akram Vignan, né? Ele causa dependência ou é uma técnica libertadora? So, Akram Vignan, that technique creates dependence or liberation. Can you repeat the question? The technique of Akram Vignan create dependence or give liberation. Okay. Freedom. Yeah, freedom. There is, first of all, there is no technique in it. Primeiro, não existe uma técnica aqui. No, it's not a technique. Yes. It's not a technique. And it gives you total liberation. E te Ótimo. dá a liberação total. Very good. Once you get the total liberation, you don't need anybody. E quando você adquire essa liberação total, você não precisa de ninguém. Então isso é mais fantástico ainda. Yes. This is more fantastic. Absolutely, and it's easily available. Porque hoje, E isso é fácil e está disponível hoje. porque hoje a gente vê, sem crítica, isto não é uma crítica, é uma realidade, uma constatação. Nós temos as religiões que elas são cativadoras, elas querem te prender, elas querem te subjugar, elas não te libertam. Elas trabalham em cima de promessas para que você fique dependendo daquelas promessas. Because today, the competition between religions, the religion wants to make you dependent of their promise, their knowledge. They don't want to Salvador. let you free. You have to believe in someone Yes. as a salvator. So this is the thing. This is not religion, it's spirituality. Mas essa nossa não é religião, é espiritualidade. So you can, in religion you have to do something and you have some boss over you. E Exato. na religião você tem que fazer alguma coisa e você tem um superior. So the religion teach you good things. E as religiões, elas ensinam coisas boas. From a bad person, they make you a good person. E eles, as pessoas que não são boas, eles fazem, eles Transformam tentam uma pessoa má numa pessoa transformá-las boa. em pessoas boas. But they always have a boss over you. But they always have a boss over you. Mas sempre Mas tem sempre alguém, né? tem alguém acima de você, No comando, no comando. And this spirituality makes you understand who am I. Essa espiritualidade te mostra e te leva a entender quem sou eu, Who runs this world? quem conduz o mundo, What is karma? o que é karma, How to be free of karma? como se tornar livre de karma, What is liberation? o que é liberação And how to attain liberation? e como Isso. alcançar a liberação. No boss. Liberation means no boss above. E No liberação underhand. significa Não tem ninguém. não superior, não ninguém no comando. Hoje foi good o senhor ter falado, o doutor ter falado em karma. I was good that you mentioned karma. Because karma we know, nós sabemos que karma é uma coisa ruim. Que existe karma e dharma. Mas ninguém fala em dharma, só falam em karma. For us, karma is a bad thing, because we know there are karma, negative, and dharma, karma, positive. But no one speak about dharma, only karma, karma, karma. Qual é a sua visão sobre karma? What's your vision about karma? Yes. So let me explain you in very detail. Vamos lá. Deixa-me eu te passar com detalhes. Listen carefully.
Oh, Escuta claro, of course. cuidadosamente. So there are two kinds of karma. Então tem dois tipos de karmas. One is cause karma, other is effect karma. Tem o karma de causa e o karma de efeito. Okay. So from the time you were born to now until you die, it is all effect karma. E desde o dia que você nasceu até agora e até o dia que você morrer, você está experimentando o karma de efeito. But where you were born, who were your parents, what you studied, Onde você nasceu, quem são seus pais, o que você estudou, whom you get married to, com quem você casou, how many children you have, quantos filhos você tem, how much money you will make, quanto de dinheiro você faz, and when you will die, quando você vai morrer. is all effect karma. You can't change it. Tudo isso é karma de efeito e você não pode mudar. Now, as you are going through the effect karma, you are causing a new cause karma all the time. Every second you are causing new cause karma. E na medida que você vai se descarregando desse karma de efeito, você automaticamente está plantando a semente do karma causal para a And this, próxima vida. and when you die, this cause karma get accumulated and gives you the effect karma of the next life. E esse karma de causal que você está criando agora, quando você morre, ele então se junta e já fica registrado para você como karma de efeito para a próxima vida. So let me explain you with an example. Deixa eu te dar um exemplo. Very good. Good. So suppose they were building a church in Florianopolis. They were building a church. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que vão construir uma igreja aqui em Florianópolis. And the church was about $10 million they have to collect for the church. E eles precisam ter doações de 10 milhões de dólares para construir essa igreja. And you are a very rich person. E você é um homem muito rico. They come to you and they say, can you give the money for this church? Donate for this church? Aí eles chegam para você e falam, Eustáquio, você pode fazer doação para ajudar a gente a construir essa igreja? And then you think a little bit and then write a check of $1 million. Aí você pensa um pouco e vai lá e faz um cheque de $1 milhão. But then in the evening your friends come and meet with you. Aí, mas no final da tarde, no final do dia, seus amigos vêm e te encontram. They will say, oh, you gave this much money? You know, those people are all crooks. They are not going to use the money for temple. They are going to misuse the money. Eustáquio, você doou $1 milhão, mas você sabe que eles não vão usar esse dinheiro para fazer o templo. Eles vão usar esse dinheiro para causas pessoais deles. And then you say, oh, I know that. Aí o Eustáquio responde, sim, eu sei disso. But I have to give this because my daughter is getting married to the son of the chairman of that organization. Ah, mas você sabe por quê? Eu tive que dar esse $1 milhão, porque minha filha vai casar com o filho do dirigente dessa organização. I am forced to give, otherwise I wouldn't give. Eu dei porque precisei eu dei forçado. Se não fosse assim, eu não teria dado nada. So you can see on the outer side, you gave $1 million, which is your effect karma. Então, você pode ver, visto de fora, que você, no seu karma de efeito, estava determinado que você iria doar $1 milhão. But inside you had the intention, I don't want to give anything. Mas dentro você não tinha intenção de dar nada. Now this cause karma, in your next life, you will not able to give money in donation at all. E esse ato de renegar o dinheiro que você deu e de ter dado só por interesse, já criou um karma para você na próxima vida, que mesmo que você queira fazer uma doação, você não vai ter dinheiro para doar. Now, the same person goes to Eunice. Então, o mesmo dirigente dessa igreja, dessa organização, vai para Eunice. And the Eunice says, I have $1,000 in the bank. I'll give all the $1,000. But if I had $1 million, I would give $1 million. E aí a Eunice diz, olha, eu quero realmente contribuir, mas eu só tenho $1.000 na minha conta no banco. Eu vou doar esses $1.000, mas se eu tivesse, gostaria de doar $10 milhões para vocês. So
she gave only $1,000, but she got her cause was to give $1 million. Mas, e aí, Entendi. ela deu só $1.000, mas ela gostaria de ter $1 milhão para dar para essa organização. So the world is only looking at the outer behavior, which is really effect you cannot change. E o mundo terreno, ele só vê o efeito, ele só vê o karma de efeito. Yeah. Mas não, The- ele só the vê world- o karma causal, que você está plantando para a próxima vida. Mas ele não vê o efeito, o karma de efeito. Nobody focuses on your intentions, cause karma. Ah, então ninguém olha para a sua intenção, porque a intenção é que causa o karma. And so you understand what's the cause karma and effect karma? Of course, com Entendeu? certeza. Karma sim. de Now let causa me e tell karma you de something A more. efeito. intenção, é. So now let me tell you something more about karma. Então deixa eu dizer algo mais sobre o karma. Karmas, the cause karma are of two kinds. Então o karma causal são dois tipos. Whenever you have any intention of hurting anybody with your thoughts, speech or action, Toda vez que você tiver a intenção de ferir qualquer ser, através do seu pensamento, palavra e ação, then for the next life you bind the karma called the demerit karma. e aí você está criando a causa para o karma da próxima vida, chamado karma de demérito, And ou with that- negativo, ou karma negativo, Yeah. como a gente fala. and this karma negative or karma brings you bad things in life. E isso, na próxima vida, esse karma negativo vai trazer coisas Mas ruins isso é uma para a certeza. sua vida. É Aí, uma- it is certain, it is sure. Yeah, it is as sure as you are Ou, here and ou é I am here. apenas uma tendência? Não. O Exato. karma vai te cobrar. It's sure this. Yes. And Sim, suppose é tão real como você está aqui olhando para mim agora. and if you have the intention that I want to help everybody, Mas se você tem a intenção, eu quero ajudar as pessoas, I don't want to hurt anybody with my thoughts, speech and action. eu não quero ferir ninguém através do meu pensamento, palavra e ação. Then you bind karma positive or merit karma. Aí então, com isso você cria karma positivo ou karma de mérito. And that brings you good things in next life. E isso vai te trazer coisas boas na próxima vida. You are born in a good family, Você vai nascer numa família you boa, have good education, vai ter uma oportunidade de boa educação, good money, um bom dinheiro, good wife, uma boa good esposa, children. crianças boas. So you see, this is how the karmas are formed and this is how they give effect. So Isso é como o karma é formado e é como o karma de efeito acontece. so all the worldly people who are listening, if Então you todos vocês desse mundo terreno que if estão ouvindo, if you want to have a good next life, se vocês querem ter uma boa vida no futuro, da próxima, every morning you can pray to the God. toda manhã você pode fazer uma prece para Deus And ask for the strength not to hurt any living being with your thoughts, speech or action. peça força para não ferir nenhum ser vivo através do seu pensamento, palavra e ação. And this will bind you a lot of karma positive and you will have a better next life. E isso vai te dar uma boa quantidade de karma positivo e você vai experimentá-la melhor na próxima vida. Agora é como se eu estivesse ouvindo o meu telespectador perguntando: isso é para a próxima vida. Como eu posso fazer essa mudança para essa vida ainda? Now it's like I am here, my telespectator asking, it is for the next life, but how, what can I do in this life for that? Even in this life, when you have good intentions, you will have positive situations. You will feel good under whatever circumstances come. Good intentions always bring some happiness even now. E nessa vida, quando você faz uma coisa boa para alguém, ou quando você tem boa intenção, já te traz um retorno que te faz se sentir bem, te faz sentir feliz porque ajudou alguém. And more than that, when we go to the next topic, how you can benefit in this life,
we can talk about it later on. E mais do que isso, nós podemos agora, como você pode ter benefício disso nessa vida. What we have been saying about understanding who am I, when you understand that this life will change a lot. E o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente entende quem sou eu, muita coisa nessa vida atual muda bastante. O doutor acha que esse conflito da gente não saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, é um fator para que as pessoas sejam assim, rudes, grotescas, insatisfeitas consigo próprias? Do you believe that because the people doesn't know who am I or what I'm doing When I come from, from where I came from, so it make people be impolite, unhappy, impolite, unhappy. e ajuda a adquirir mais karma, digamos And assim. then if these people get more negative karma. See, not knowing who am I and who is the doer is called ignorance. E não saber quem sou eu e quem é o fazedor é chamado estado de ignorância. Ignorance means there is no light. A ignorância significa que não há luz. So everybody in the world is just in ignorance, and so they are clashing with each other. E todas as pessoas que estão nesse estado de ignorância no mundo estão trombando uns com os outros. So as long as there is ignorance, there will be clash and fighting, and this has been going on for millions of years in this world. E desde que não há luz e que eles estejam nesse estado de ignorância, vai sempre acontecer lutas e guerras nesse mundo. And the result of ignorance is anger, pride, and greed. E o resultado dessa ignorância é que é a raiva, o orgulho, a manipulação e a ganância. And these weaknesses always bring clash. So those people in ignorance are always going to be unhappy and have a lot of clashes. E isso, a todas as pessoas que estão nesse estado de ignorância, elas provocam conflitos, estão sempre em conflito umas com as outras e com elas mesmas. But even in these, those who have merit karma will be relatively less problems, and people with lot of bad karmas, they'll be much more unhappy. E as pessoas que têm um karma positivo, elas têm menos conflitos, mas as pessoas que têm karma negativo, elas estão sempre infelizes. But both are bondage. Good karma is also bondage, bad karma is also bondage. Então, tudo cria essa carga. O karma positivo cria uma carga e o karma negativo cria uma carga. Nessa sua vida, que são 40 anos trabalhando nisso, You are since 40 years working in this way. Yes. em 40 anos, as pessoas que o doutor conseguiu transformar, ou viu serem transformadas através do autoconhecimento, ou saber quem eram, elas mudaram a sua visão do mundo e mudaram como pessoas, passaram a ser pessoas de bem? In these 40 years, the people that you could change, or the one who could have the process, they change their life. What they become good? What? It's not only who I'm doing. I'm just giving the information about this knowledge, and the Gnani Purush, the current Gnani Purush, with his spiritual power, is changing everybody. And all these thousands of people who come to this knowledge are profoundly changed. Então, eu não faço essa transformação. Eu só venho e passo a informação que esse conhecimento existe. Quem faz essa transmutação, esse processo, é o Gnani Purushi. E é toda pessoa que passa por esse processo, elas têm uma mudança profunda, muito profunda. And these changes are not for any one religion. They can be Christians or Hindus or Muslims or anybody.
E esse conhecimento não é para uma pessoa que está relacionado com religião. A pessoa pode ser cristão, pode ser hindu, pode ser muçulmano, qualquer religião que ele tenha. It is a spiritual science. É uma ciência espiritual, não é uma religião. O que me garante, qual seria o instrumento para fazer com que essa energia, esse estado de ser, eu chamo assim, como é que é? Gnani Purush? Como é que é o nome? Gnani Purush. Gnani Purush. Gnani Purush, como fazer Gnani Purush se manifestar em mim, por exemplo? How we can make Gnani Purush manifestate in myself? How to do? What's the way? Qual é o caminho? You cannot do it yourself. Você não pode fazer isso por você mesmo. If you want to become a doctor, what do? You go to a medical college where there are doctors. Sim. They can make you a Se doctor. você Right? quer, você não pode se tornar isso. Se você quer se tornar um médico, o que você tem que fazer? Você tem que ir para uma escola de medicina e estudar até você se formar como médico, não é? So, if you want to become self-realization, you have to go to the Gnani Purush who is totally self-realized. E se você quer se tornar autorrealizado, você tem que ir até o Gnani Purush, Como? que é totalmente autorrealizado. Qual é o caminho? What's the way Oh, para isso? How is the way for that? You Para go eu para Purush. first of all, you have to go and meet him. Primeiro de tudo, você tem que ir Conhecê-lo. encontrá-lo, onde ele está. sim. Onde ele está? Where is he? He is traveling all over the world. Ele viaja por todo mundo. Sim, entendi. Agora, now I understand. Entendi. Ok. And he is coming to Brasilia Ele Ok. está vindo em Brasília, in the middle of June this year. Agora, de em 13 a meados- 18 de junho, agora. 15. Isso, 15. em meados de junho desse ano, de 15 a 18 de junho. 15 a 18, isso. Tá. So if you want to know how it happens and what is the whole process, then I have to give you some more background information about it. E Então- se você quer saber como isso acontece, como é o processo, eu tenho que te passar mais informação sobre isso. Sem dúvida. Vamos falar então agora, vamos entrar como é possível, já estamos no terceiro milênio, considerando que aqui a gente mede o tempo pelo nascimento de Cristo, é uma data cristã. Traduz isso, irmão. Let me say, how to explain, we are in the third millennium, because here we count since Christ was born. Então, como considerar que depois de repente aparece uma técnica mágica, podemos dizer assim, porque só pode ser uma técnica mágica e magia é uma coisa bonita. And suddenly appears that technique. It could be beautiful, but look like a magic. See, again, it's not a technique. De novo, isso não é uma Eu não sei, porque técnica. como eu não sei ainda o que é, eu chamo de técnica, digamos assim, né? How I didn't know yet what it is about, I call this technique. No. So it is like this. This room is in darkness for 1,000,000 years. There are some caves which are dark for 1,000,000 years or more. Vamos dizer que nessa sala não tem luz aqui, está escuro, e faz 1.000.000 de anos que isso está Estava na escuridão. da escuridão aqui. And if you want to bring light, how long does it take? E se você quer acender a luz aqui, quanto tempo isso gasta? 1 second. Um segundo, você Nem vai um na segundo, tomada yes. e In the acende. same way, you have, and all human beings have been in ignorance of who am I and Is it who the runs this world. E da mesma forma, todo ser humano, ele tem a ignorância porque ele não sabe quem sou eu e quem conduz o mundo. And the Gnani Purush has the energies, grace to remove this ignorance in 2 hours. E o Gnani Purush, ele tem Incrível. essa graça e esse poder de remover essa ignorância, essa escuridão de que você vive, numa cerimônia que dura 2 horas. 2 horas. Em 2 horas, o que acontece com quem está na cerimônia? What's happening in 2 hours with whom Okay. is in the ceremony? So let me give you some background.
Ok. Deixa eu te passar algumas informações. See, what right now has happened, what has happened in ignorance is that, what is your name? Eustáquio. You say, I am Eustáquio. O que acontece é que até agora, no estado de ignorar isso, ou esse estado que a gente chama de ignorância, você acredita que você se resume ao Eustáquio. Yes. Eustáquio. I So- was Eustáquio. Yeah. So your name. Eu era o your- Eustáquio. É, You well, say, né? you say Eu my estou, name. eu estou. My name is Eustáquio, right? Yes, my name, yes. Você Yeah. fala, But I meu don't no- know who am I. Eu não sei quem Exactly. eu So sou. there is two different people. One is who am I, and the other one is my name is Eustáquio. Yes. Ah, então o seu nome So- é Eustáquio, não é? So you are Tem the. duas pessoas aí. Tem. Tem o proprietário e aquele que fala meu nome é Eustáquio. Isso, yes. So you say, whenever you say my, that means it's not you. Somebody is separate inside. Quando você diz meu, minha, é porque não é você. É alguma coisa que te pertence, mas que não é você. Você está separado Perfeito. disso. So then you say, this is my body. Você diz, esse é meu corpo. So you are not the body. Então você não é o corpo. You say my intellect, Você diz meu intelecto, my mind. minha mente. Okay, so what's happened is all this body, mind, intellect, and everything that belongs to this body mind is not you. You are the pure soul. Então isso significa que tudo que pertence a esse corpo não é você, porque você é alma pura. And what is this alma pura? What is this who am I? What is it? What is O que its é properties? isso? O que é essa alma pura? Quais as propriedades dessa? O que é esse quem sou eu? So these properties of this I, or we'll call it pure soul, it is permanent. Então a propriedade dessa alma, que a gente chama de alma pura, ela é permanente. And this my, which is temporary, it's like this fellow is born and is going to die, he's temporary. E esse meu, esse corpo, nasceu e ele vai morrer, ele é temporário. The second quality of this I is it has the original ability to know and see. E outra propriedade desse eu é que ele tem a habilidade de ver e conhecer, de saber. This also has the ability to know and see. Esse outro, esse ser, esse corpo, também tem a habilidade de saber e ver. This knowledge of knowing is borrowed from this I. E esse conhecimento que esse corpo tem de saber e ver, ele recebeu desse outro corpo, desse outro do ser, que é o eu. If this lives, this can't know and see. Mas se esse ser, o eu, deixar esse corpo não pode ver nem saber. Certo. And the third quality of this I is permanent happiness or bliss. E a outra qualidade desse eu é que ele vive em permanente bem-aventurança, uma felicidade permanente. And this one never has permanent happiness. He only has temporary happiness. E esse outro, certeza. ele não tem uma felicidade permanente, ele tem felicidades temporárias. So the cause of the suffering, the cause of ignorance is this I and my have become one. E a causa da ignorância é que esse eu e esse meu se tornaram um. And what's your name again? Eustáquio. Eustatio. So this belief that Eustatio is the cause of all the suffering that you have. E a crença de que você se resume ao É verdade, Eustáquio it's true. é a origem de todo sofrimento que você tem. And this belief is the cause of suffering of every human being, because everybody believes I am this body-mind complex. E é isso, essa crença que leva sofrimento a todo ser humano, porque ele acredita que ele se resume a esse complexo corpo, mente e palavras. And as long as there is this ignorance, everybody in the world is E suffering. até que ele esteja nesse estado de ignorância, todo mundo no mundo vai ter sofrimento. The president is suffering, O presidente da república sofre, poor people are suffering, ou as pessoas pobres rich sofrem, people are suffering, as pessoas ricas sofrem, everybody is suffering. todos eles sofrem. And when this ignorance happens, at the same time, human weaknesses of anger, pride, deceit, and greed are also born. When this ignorance happens that I am Shirish, then also
the weakness of anger, pride, deceit and greed are born. Ah, e a partir do momento que eu acredito que eu me resumo a esse corpo, mente, palavra, ao xiriche, a raiva, o orgulho, a manipulação e a ganância, nasce. E essa é a causa dos sofrimentos. And as long as there are weaknesses, there is suffering. E desde que essas fraquezas se manifestam, estão lá, isso, o sofrimento também vem com elas. So the Gnani Purush has separated his I and mine. E o Gnani Purush, ele teve a separação do eu e do meu. And he has the energies and the grace to remove your wrong belief that I am this body-mind complex. E ele tem o poder e a graça de fazer essa separação e remover essa crença de que você acredita que se resume a esse complexo. He doesn't do anything inside you or anything, but he has that energies and the knowledge and everything to separate the I and my in you. It's like what we talked about, bringing that light in you. Ele não vai fazer nenhuma transformação em você. Ele tem esse poder de fazer essa separação do eu e do meu. É como a gente falou aqui, se tem um quarto que está escuro, você vai na tomada e liga a luz. É isso que ele faz. Isso não poderíamos chamar, eu acho que não, mas não poderíamos chamar de uma mudança de consciência? Could you call this a change of consciousness? I didn't No. understand. Can you ask your question again? We could call this process like when you change your consciousness. Consciousness. Yeah. Yes. No, it's No? not consciousnness. Nada. It is understanding really who am I. Isso é entendendo realmente quem sou eu. Mas, Consciousness is part of mine, not I. A ok. consciência é parte do eu, do meu, não do eu. Mas eu acho que não seria meio assustador eu descobrir who am I? It could be a little bit scared when I discovered who am I. No, it won't be scary. You'll be happy, 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 Why? happy. Não, isso não Eu é não sei. medo. Você vai ficar muito feliz. Por que feliz e necessariamente eu seria uma coisa boa? feliz. Why it could be good thing for me? Because you see, the properties of I is bliss, permanent happiness. Porque a propriedade do eu, do ser divino dentro de você, é felicidade, É felicidade, estar em ok. estado de So you want felicidade permanent permanente. happiness or you want this temporary happiness? Você quer felicidade permanente Of ou essa course. So felicidade there's nothing temporária? to scare about it. Claro. Então It você is não precisa something- ter medo dela. It is something to look forward to. Então é alguma coisa que a gente tem buscado. Claro que o doutor tem consciência de quem ele é. I'm sure the doctor has consciousness about you are. You understand? Who You have are. consciousness. Who are you? You know who are you now. So there is two. From real viewpoint, I am pure soul. From relative viewpoint, I am this doctor. Então tem um ponto de vista Sim. relativo, que é eu sou esse corpo, eu sou isso, mas também tem um ponto de vista real, que eu sou alma pura, eu sou esse ser divino. Então o senhor tem consciência, o doutor tem consciência de que é uma alma pura. Are you sure that you are pure soul? I am pure soul, yes, 100%. E qual é a sensação de saber que é uma alma pura? Quais são os benefícios disso, além da felicidade? O senhor tem alcance às coisas do universo, respostas a seus questionamentos, coisas assim? O fato de se saber, de se perceber como uma alma pura, The fact of you perceive yourself as a pure soul, isso faz com que o senhor apenas não, porque seja uma pessoa feliz e autorrealizada, ou lhe dá outros poderes, digamos assim, de saber a história da humanidade, a cosmogênese, a antropogênese, coisas assim. that fact that you know you are pure soul, living in the happiness, How do I know that I am pure soul? no.
you are in constant bliss, but can you see more like things in the world, about cosmogenesis, about things like that? Not now, but our Gnani Purush, it's called, higher knowledge is called absolute knowledge. Não, eu não posso, mas o Gnani Purush, ele pode, porque isso está na classificação de altos conhecimentos. Sim. See, we know the world through our eyes and this physical body. Ele vê além Claro. do que nós vimos, né, através desses olhos e desse corpo físico. This is the knowledge through the sense organs. Então, é porque esse é o conhecimento dos sentidos. The Gnanis have a knowledge beyond senses, Com certeza. E o Gnani tem um conhecimento além dos sentidos. and that knowledge is called Keval Gnani, E esse conhecimento é chamado Kevan Gnani, or absolute knowledge. conhecimento absoluto. And that absolute knowledge, they can know you, how you were at birth time, how you are now, and how you will be in 10 years from now. They can know everything about you and the whole world also. Com esse conhecimento ele pode ver você, ver quando você é, como você nasceu, Sério? o que você é agora e o que você será daqui 10 anos. Porque esse é um conhecimento que ultrapassa. He can, but not me. He can. Ok. Eu não posso, mas ele pode. But they don't use this knowledge. Mas eles não usam esse conhecimento. They Ele, just know, that's it. ele não vai falar sobre isso com você. Suponhamos que eu participe do, como chama isso, workshop, como é o nome do... É evento, a Kranvignan. A Kranvignan. Faço a Kranvignan. Eu entro como Eustáquio. Necessariamente eu vou sair no final do evento sabendo quem eu sou? Let us say, I go to that event and participate that ceremony, and then I go as a Eustáquio. In the end, I will know who am I. Well, first of all, you have to have the desire that I am going there to know myself. You must be very eager and have readiness. It's not like an intellectual test. It's like you have to desire for that. A primeira coisa para você ir, você tem que sentir o desejo de ir. Claro. Você tem que sentir a necessidade de descobrir, ser um buscador que está buscando a resposta de quem sou eu. Essa é a primeira coisa. A intenção. A intenção. Yes. Intention. Yes. Otherwise, your intellect will block you. Porque de outra forma, seu intelecto vai Sim, te ele bloquear. vai, opa, claro. Mas em todos esses cursos, workshops, qual é o índice, vamos dizer, a maioria das pessoas consegue descobrir quem é? In this workshop, most of the people get to know who they are. Yes, they come to know, and after this ceremony you are given the understanding who am I, and not only this understanding but this experience of who am I. É a maioria, Claro. Todas as pessoas, porque depois dessa cerimônia você entende quem você é, quem sou eu. Não intelectualmente, mas você experimenta isso através dessa cerimônia. Now this understanding, this experience called I am pure soul awareness will arise within you. Então, esse conhecimento te leva a perceber que eu sou alma pura e esse conhecimento nasce em você, essa informação surge em você. And after the ceremony we give you understanding how to live your life remaining as I am pure soul. E depois da cerimônia, eles vão te passar o conhecimento para você entender como continuar vivendo a sua vida e sim. ainda permanecer como alma pura. And you have to live with that understanding and try to make your understanding more and more clear. E você vai viver com esse entendimento e pode tentar fazer esse entendimento ficar cada vez mais e mais claro para você. And that way the light or the knowledge will keep on increasing and it will help you every day as you interact with the world. E essa luz que despertou,
ela vai aumentando todo dia um pouco e que vai e você continua interagindo do mundo. When you understand this science in full, Quando você entende essa ciência plenamente, the changes you'll see in yourself, a mudança que você vê em você, your stress and worries will go down. o estresse e as preocupações vão Your diminuir. your relationship with all the family members and business associates will improve. Very good. E seu relacionamento familiar e no mundo dos negócios começam a crescer. In every situation, you will try to find out what is my fault and not try and see the fault of other person. E em toda situação que tiver um atrito ou um conflito, você vai buscar o seu erro, a sua culpa, não a culpa no outro. The circumstances will not change, As Circunstâncias não circunstâncias que você vive na sua vida hoje não vão mudar. but the circumstances will not cause you any suffering and pain. Mas mesmo essas circunstâncias se desabrochando na sua frente, elas não vão atingir você internamente, trazendo sofrimento. So these are the changes you will see, and as you go more and more, you will see more and more of these changes. E essa mudança você vê e da medida que o tempo passa, ela vai se aprofundando mais e mais e vai acontecendo. And also, you will see your anger and pride and deceit and greed decrease slowly, slowly, slowly. E você vai vendo que a raiva, o orgulho, essa manipulação, essa ganância, ela vai diminuindo. Vagarosamente ela vai diminuindo. Muito bom. Isso é fácil manter isso? Manter esse estado de consciência? Is that easy to maintain that state? It's easy if you follow the instructions. É fácil se você seguir as instruções. Tem instruções, existe uma disciplina. There are discipline or instruction. No, instruction is understanding only. Não Só tem. A compreensão. instrução é só que você tem que buscar o entendimento. You don't have to do this and do that, no. Você não tem que fazer isso ou aquilo. But you have to understand who am I, who runs this world, Você tem que entender quem sou eu, And quem how- conduz o mundo and how to deal with everything that you come across every day. e como lidar com todas as situações que surgem na sua vida no dia a dia. And for this only you have to maintain this understanding and awareness. E para isso você tem que manter-se no entendimento e nessa percepção. You don't have to do any yoga or meditation or any action or like Você that. não tem que ir fazer meditação, yoga Nada, ou muito praticar bom. alguma ação. Quem rege o mundo? O doutor falou algumas vezes. Quem comanda o mundo? Who run the world? It's a big question, Essa é uma Yes. grande pergunta. but we know you will understand it better after the Gnan Vedi. Mas você sabe, você vai poder entender The isso reason- melhor depois da There cerimônia, is- do Gnanvidi. The reason is because now you have the ego, E eu te falo Com isso porque certeza. agora você tem o ego aí. and as long as there is the ego, you are the doer. E desde que o ego está aí, So- você é o fazedor. So even if I explain you, it will not work for you. It will remain as theory. É porque mesmo que eu explique para você, isso não vai funcionar, porque você ainda vai permanecer na teoria. So I will explain you in very short one simple example. Então eu vou explicar isso para você num Muito bom. pequeno exemplo. Good. So suppose you want to make tea Vamos supor que você quer fazer um chá. and you make the tea E você vai lá e faz um chá. and I ask you who made the tea, what you say? Aí eu pergunto para você, quem fez esse chá? O que você responde? You made the Eu. tea. That is called ego. Isso é chamado ego. But did you make the water? Você criou Não. a água? Did you make the milk? Você fez Did you o... make the matchstick? Você fez Did you make the o... fire? Você criou o fogo, So- você criou so, a you água, know, você criou could you- o chá para colocar lá. Could you make tea without any one of these other things? Como você poderia fazer um chá se não tivesse o fogo, Can you? a água, Não. o chá, So- o açúcar? So the ego is, you have not done it. You need help of everybody to do it.
And the ego doesn't give credit to everybody, just take all the credit. I made the tea. E o ego não dá crédito para as outras substâncias. Muito bom exemplo. Ele fala, eu fiz o chá, e desvaloriza tudo que está ali A água, o à chá, disposição, o que fogo. você não criou, mas ele fala, eu fiz o chá. So for now, understand that you cannot do anything, only circumstances does everything. Então, aí agora você pode ter um entendimento que você não pode fazer nada, não faz nada. Na realidade, as circunstâncias que estão aí é que fazem as coisas acontecerem. Ó, isso And- já vai me fazer pensar diferente. Now I'm going to start to think different. Yes. Yeah, because if you have a good business, good television program, generally say, oh, I'm very successful, I have a big TV program, this ego. Se você Ego, tem aí um não. bom negócio But you have to e give- você tem um programa de televisão, você fala, eu sou bom. Olha aqui, isso aqui eu Mas faço. é óbvio que é o ego. So you have to give credit to your son, this camera you have to give credit, the television station The you have to give place, credit. É. the chairs. Então você tem yeah. que dar crédito para o aparelho que está transmitindo aqui, para a televisão que vai retransmitir isso, para quem criou tudo isso que foi feito antes e te So- permite agora fazer esse programa Sim. de TV. So in the Gnan Vidhi, we explain more in detail. Claro. So Mas na this is just cerimônia a do very Gnan- minimal explanation right now for you. Na cerimônia do Gnavidi a gente dá isso com mais detalhes. É só uma, Mas foi uma excelente, só esse explicação para exemplo, já você. foi, esse exemplo já foi muito bom. Other It was thing great, the excellent example other was thing very is good. clear that God does not run this world either. E outra coisa para clarear, que não é Deus que conduz esse mundo. It is true all religions say this, God is the creator and God runs this world. Então, porque as religiões falam Deus é o que criou e que conduz esse mundo. But God is your nature, you are God. Your soul is God. Então, Deus está na natureza, você é Deus. We say God lives in every living creature, whether visible or invisible. Então nós dizemos, Deus vive em toda criatura, Visível e invisível. visível e invisível. So in spiritual science, God is not the creator. Então na ciência espiritual, Deus não é aquele que faz. God is you yourself. Deus é você. É, na verdade, antropomorfizaram a divindade, né? Você consegue passar isso? They give a human body to the creator. This is the problem. Deram um corpo para o Ah, divindade. So, yeah. let's not gave- discuss that too much because you understand more after the Gnan Vidhi. É bom a gente não entrar muito nessa discussão, yeah. porque você só tem esse entendimento quando a separação acontece e na cerimônia do Gnavidi. As long as the ego is, it won't let you understand as it is. Com certeza. Não Desde entendi. que o ego esteja atuando, ele não vai te permitir entender isso profundamente. E o processo se dá em 2 horas, eu acho muito pouco tempo. So less time, 2 hours, the process happens. So I told you, no, this light is there for 1,000,000 years in this room, 1,000,000 years of darkness. How long does it take to destroy the lightness? Eu te dei um Darkness. exemplo. Vamos supor que se a sala tivesse Sim, fechada 1 milhão e de anos, escura né? por 1 milhão de anos. E quanto tempo você demoraria para apertar, tomar e Menos acender a luz fração aqui? de segundos. É, então 2 horas. In the same way, the Gnani is not doing anything, he is just dispelling the ignorance. E a mesma forma, o Gnana não está fazendo nada, ele só está acendendo essa luz e tirando essa escuridão de você. The ignorance of who am I and who runs this world. Ele só está tirando a ignorância de quem sou eu e quem conduz esse mundo. O doutor fez uma citação e disse que no Bhagavad Gita, Shiva falou para Arjuna, ensinou esse processo. E isso estaria, a Gnan Vignan estaria já no Bhagavad Gita ou não? You said that in Bhagavad Gita, Krishna touched Arjuna in the battlefield. It means that knowledge is in Bhagavad Gita read. Yeah, but knowledge, you need that Gnani Purush to give this knowledge, the living knowledge. Sim, Now it's written only in words, the living knowledge is not there. mas está escrito. Mas você precisa do Gnani Purush para experimentar isso, porque agora
Isso está lá, mas é a teoria. É uma pergunta, é curiosidade, mas é quem escreveu o Bhagavad Gita conseguiu acessar então essa sabedoria? Who wrote Bhagavad Gita? He could access that knowledge. But he died many, many thousands of years ago. Mas ele morreu muitos mil anos He is atrás. not living now. Ele não vive hoje. The most important thing in this transmission of knowledge is a living Gnani in front of you, one to one. E o mais importante é que vocês têm que estar diante de um Gnani vivo, de frente a frente. And in the Bhagavad Gita, Arjuna was there and Krishna, they were talking with each other directly. Sim. E no Bhagavad Gita, o Arjuna estava lá e o Krishna também. Eles estavam frente a frente. Ah, sim, claro, There were thousands of soldiers and everybody on the side. E tinha milhares e milhares de soldados dos dois lados. But they didn't get this knowledge Os soldados não receberam esse conhecimento. Não. because you need a living teacher with a Entendi. living I knowledge. understand. Porque você precisa de um Mestre vivo. mestre vivo e esse conhecimento vivo para transmitir. So I give you another example. If there is real fire, this one thing, right? You can touch it and you hit in the real fire, right? Vamos supor que tem aqui um fogo. fogo aceso e você vai lá e Põe a você mão. toca esse fogo. But if we draw the fire on the piece of paper, can you get the heat? E aí você põe a mão nesse fogo, queima sua mão. Mas se você desenhar essa chama no papel Você e vai se puser a mão queimar. lá, você So vai the se queimar. the Bhagavad Gita is like that. Fire Bhagavad on Gita the é o papel picture. escrito. I understand. Entendi. Muito bom. So actually we are so lucky, all of you, all people in Brazil. E and vocês you, têm muita that sorte. Egnani is coming to Brasilia. You have an opportunity to get this knowledge. Vocês têm muita sorte, todos vocês aqui, porque o Gnani está vindo ao Brasil, em Brasília, e vocês podem receber esse conhecimento. So I appeal to all those who listen to this program today Então eu convido todos vocês que estão Assistindo. ouvindo esse programa hoje to do whatever you can do para fazer o possível, o máximo que você possa, to come and meet the Gnani and take this knowledge para ir encontrar esse Gnani e receber esse conhecimento and change your life for permanent happiness. e mudar a sua vida para o estado de permanente felicidade. And there is no cost for this whatsoever. E o Gnani não cobra um tostão para fazer esse trabalho. And this is not a technique, this is just an understanding. E isso não é uma técnica, é um entendimento. And we are here helping to spread this knowledge. E nós estamos aqui para ajudar a esparramar essa informação, There is esse no- conhecimento. There is no financial motive here at all. Não há uma motivação financeira aqui, nós não cobramos nada. The motive is to share the happiness that we have got with the world. A motivação de estarmos aqui é compartilhar a felicidade que nós Muito encontramos. bom, muito bonito, muito gratificante. Então isso agora, você está tendo uma grande oportunidade, nós temos, de hoje até o evento, nós temos 15 dias, 15, 18 dias, vai ser em Brasília, nós vamos comunicar com antecedência o local de Brasília, para as pessoas terem essa disponibilidade, e eu acho que é um convite maravilhoso, né? Nós estamos aqui com o doutor Shirish, ele está nos passando toda essa, já se vê através da energia dele, o que ele quer passar, e foi muito feliz nos exemplos que ele deu também, passando isso, porque a gente o ego, como ele disse, se manifesta muito, né? Quer saber como é que é essa mágica, como é que é essa técnica, como é que eu vou conseguir. Então, porque nós ainda estamos assim, como ele falou, né? Nós somos o ego e o eu superior. Então, você conseguindo separar isso, no mínimo, acho que as pessoas vão querer experimentar, né? Então, é um convite que ele e eu estamos formulando. Eu vou fazer o possível para estar lá, em Brasília, nessa época. E é um convite, eu acho que é para os buscadores. Então, eu gostaria que o doutor fizesse esse convite também, agora nas palavras dele, para o nosso telespectador. I want you to invite people to go.
Yes, I would like to see all of you who are listening to make the best effort to come to Brasilia and take this Gnan Vidhi in middle of June. And Então, eu gostaria de encontrar e conhecer pessoalmente todos vocês que estão assistindo esse programa e encontrá-los em meados de junho lá em Brasília. E nós temos agora, existe o site para quem quiser conhecer, databhagwan.org, que está aí no seu monitor agora, e que você pode acessar e ver que maravilhosa que é essa técnica para você estudar. Tem depoimentos, tem vídeos. Eu acho que você acessando, você vai ver, você já vai sentir. Foi o que eu fiz antes de trazer o Dr. Shirish aqui, antes dessa entrevista, e eu me entusiasmei bastante, né, por esse conhecimento, porque é uma coisa diferente, realmente é diferente. É uma proposta diferente. E eu acho que todo mundo tem que se permitir aí, né? Eu não posso dizer, depois passou aqui e eu não fui. Pode ser uma oportunidade única. Então você pode acessar nesse endereço e eu acho que o convite é muito apetitoso, digamos assim. Eu espero vocês lá e eu também espero estar lá. Doutor, muito obrigado. Fala, por favor. Thank you very much. thank you for the opportunity to come here and share this knowledge with your Obrigada audience. pela oportunidade de me convidar aqui e poder compartilhar esse conhecimento com todos vocês. O prazer foi todo nosso, né? Porque a gente está... o programa, ele trabalha há 12 anos pela transformação do ser humano, então a sua vinda foi de uma preciosidade enorme. Our pleasure to have you here, because since 12 years ago we are working try to transform people, and then was very precious your presence here. Então, and I hope you can come to transform yourself, so you can help of course, your of audience course. to transform. Eu espero que Because você when possa you ir. change, you will change the world. Vamos lá então. Eu espero que você possa ir e passar por esse processo transformador. Muito bom. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por você por traduzir para nós aqui. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Vejo vocês em Brasília, hein? Tchau. A busca para compreender o mundo à nossa volta está profundamente enraizada na natureza humana. Se algo mais existe, queremos saber o que é. Queremos ter conhecimento sobre o nosso meio ambiente terrestre ou sobre as galáxias vizinhas. Nunca paramos de nos perguntar onde estamos. Temos mapeado cada neurônio, capilar, células e genomas, buscando respostas. Nós temos categorizado regiões da psique e personalidade, ganhando acesso às origens de nossa inteligência, emoções e comportamento. Mas ainda assim, a questão permanece. Quem somos nós, por trás e além da nossa compreensão intelectual? Quem é este que está categorizando? Quem é este que assiste a este panorama de experiências? Quem é este que nasce neste mundo e um dia o deixa para trás? Esta questão tem sido foco de buscadores ao longo dos tempos. Pessoas com sede insaciável de encontrar a autorrealização. Buscas incessantes através de vários métodos, incluindo meditação, contemplação, práticas ascéticas e sempre com a pergunta: quem sou eu? Candidatos de todas as culturas têm buscado essa realização, e alguns a encontraram. Homens e mulheres que alcançaram o conhecimento do ser são frequentemente chamados de sábios, profetas e santos. Alguns dos que alcançaram esta percepção, muitas vezes compartilharam dessa sabedoria com outros, porém poucos conseguiram encontrar um caminho tão facilmente acessível quanto Akram Vignan. Tal caminho surgiu no final da década de 50, no estado de Gujarat, no noroeste da Índia. Conhecido por um grupo de indivíduos chamados Mahatmas, Akram Vignan, ou a ciência do caminho para a autorrealização,
é o resultado do despertar de um homem. Akram Vignan promete iluminação para qualquer um que deseja alcançá-la, sem a necessidade de nenhuma habilidade especial ou de anos de práticas espirituais. Neste caminho chamado Akram Vignan, o conhecimento do ser é passado diretamente pela fonte original, através dos seus Gnanis, os quais receberam o conhecimento e têm a missão de dividir este presente com os outros. A cerimônia onde este conhecimento surge dentro daquele que busca é chamada Gnan Vidhi. Reforçado por 5 frases essenciais como parte do Gnan Vidhi, aquele que é desperto permanece em consciência e experiência deste conhecimento. Aquele a quem o despertar provocou o nascimento de Akram Vignan foi um modesto empresário na área de construção chamado A.M. Patel, cuja experiência de mudança de vida ocorreu enquanto sentado em um banco de uma estação de trem na cidade de Surat, Índia. Em menos de 1 hora deste tempo terreno, ocorreu uma transformação na qual o conhecedor ou o eu puro foi para sempre separado do seu ego e continuou assim pelo resto de sua vida terrena. Ele chamou este conhecedor de Dada Bhagwan para distinguir o eu mortal e pessoal, A.M. Patel, do eu real, imortal e eterno, Dada Bhagwan, que se manifestou nele. Para aqueles que também desejam receber esta bênção, Deepak Bai, o atual Gnani vivo, continua a compartilhar o dom do despertar e a ensinar sobre o Akram Vignan em toda a Índia e por todo o mundo. Em vida humana, está a maior oportunidade de alcançar a autorrealização. A experiência da alma pura, a experiência da libertação. Ao libertar-se de crenças errôneas, você muda totalmente e encontra o caminho que sempre buscou. Primeiro passo, entendimento correto. Segundo passo, consciência desperta. Terceiro passo, experiência certa. Você alcançará a experiência plena da alma pura. Este estado é absoluto e você se funde com a alma pura. Promissor saber que eu posso me tornar auto-liberta em 1 hora e liberto para sempre, e que é gratuito. Tudo acontece em um ambiente cultural indiano, onde você conhece a melhor parte dos 40 anos de existência desta ciência. E está disponível para o Ocidente, literalmente através de um website que foi traduzido para o inglês. Fomos atraídos para essa fenomenal experiência. Tudo aconteceu de forma leve, suave, sem forçar. A separação ocorre claramente entre o ego, personalidade, intelecto e a alma pura, o ser puro, a verdadeira essência, Deus, luz, seja lá o que você queira chamar. Esta separação acontece lá. Como acontece? Eu não sei. Eu só sei que acontece. Pessoas têm buscado essa graça ao longo de anos e anos, vidas após vidas, provavelmente até séculos, no desejo de tornar-se esta pura essência. Lá você recebe de presente. A única coisa a fazer é certificar-se de que esta luz de autorrealização não se perca no dia a dia. Você basicamente precisará criar a intenção de manter-se nesta consciência. Se você estiver interessado, aqui está. Experimente. Não há custo, basta apenas a intenção e o desejo de tornar-se liberto. Prove-o, absorva-o e viva através disto.
જ્ઞાન વિધિની સમજ. જ્ઞાન વિધિ એ શું છે? Na cerimônia do Gnan, assim como em um casamento onde você passa a ter uma esposa, de uma forma parecida, se passa a perceber o verdadeiro ser. Nos livramos da compreensão errada e adquirimos o entendimento correto. Para proteger o Gnan, vocês receberão 5 agnas, 5 princípios. Este é um experimento científico de 2 horas, no qual todas as crenças equivocadas adquiridas desde o nascimento, como eu sou John, eu sou isso, eu sou aquilo, são destruídas e adquirimos a crença correta do próprio ser, quem realmente somos. Por que alguém deveria participar do Gnan Vidhi? Quando a casa está iluminada, não se tropeça ou bate nas coisas. Assim como quando você adquire o conhecimento correto, todos os confrontos, tensões, preocupações, sofrimentos, etc. terminam. O que se ganha através do Gnan Vidhi? No Gnan Vidhi, você vai descobrir quem você realmente é e quem dirige este mundo. Quando você souber isso, é como se, por exemplo, você descobrisse o caminho correto para o aeroporto. Automaticamente, você vai descartar todos os outros caminhos. As pessoas tomam caminhos diferentes e têm contratempos, porque elas não sabem o caminho correto. Aqui, nós não só lhe mostramos o caminho correto, mas colocamos você neste caminho. Eu quero participar do Gnan amanhã. O que eu preciso trazer comigo? Onde pago a taxa? O Gnan verdadeiro não tem preço. Como se pode colocar um valor em algo que não tem preço? Você não vai conseguir pagar por algo que não tem preço. Nem conseguirá obter isso. Não há comércio. A única coisa que você precisa trazer é a vontade de participar deste Gnan e alcançar moksha. Não venha com a mente pré-condicionada. O que quer que eu obtenha aqui será para minha alma, minha salvação, e permanecerei nisso. Coisas a se lembrar durante o Gnan Vidhi. Todos acima de 18 anos podem participar do Gnan Vidhi. Antes do Gnan Vidhi, por favor, preencha a ficha disponível no balcão do lado de fora da sala da satsang. Por favor, preencha seu nome, endereço e número de telefone em letra legível na ficha. Aqueles que já participaram do Gnan anteriormente não precisam preencher a ficha de novo, mas podem participar novamente da cerimônia. Você pode pegar a ficha hoje e trazê-la preenchida no dia do Gnan Vidhi. Ao entregar a ficha, você vai receber uma foto, um charan Vidhi e o símbolo. Depois disso, você deve se sentar na área designada aos que estão participando do Gnan pela primeira vez. A programação tem aproximadamente entre 2h30 a 3 horas. Assegure-se que virá com este tempo disponível. O Gnan Vidhi tem 3 partes principais. A primeira, Sarmapan Vidhi, na qual com a intenção pura você rende todos os seus karmas aos pés de lótus do Senhor. Depois disso, por 1 hora, você vai repetir frases com Puja Deepak Bhai, que separam ser do não ser. Então, na hora seguinte, as 5 agnas são explicadas para proteger o Gnan. Por causa dessas 2 partes, karmas existentes são finalizados com equanimidade. Novos karmas não são ligados a você. A experiência da alma pura continua a crescer. É uma cerimônia de apenas 2 horas para atingir o entendimento do ser. Para isso, você não precisa deixar a sua religião que segue hoje.
Nos últimos 20 anos, tenho tido um relacionamento tenso com minha nora. Mas agora, nossa relação é como de mãe e filha. Antes, quando alguém me insultava, eu normalmente ficava com raiva, e agora eu me sinto grato a eles. Há tanta paz depois do Guinan. Antes era muito ruim, mas nos últimos 10 anos, me sinto em paz. Me beneficiou muito. Tenho negócios, mas não sinto a menor tensão nestes 10 anos de Guinan. Todos os 6 membros da minha família participaram do Guinan. E agora é tão bom estar em família que não consigo descrever. Eu costumava assistir seu programa de perguntas e respostas na TV, só por assistir. Eu pensava, essa velha senhora... Ei, não me chame assim. Eu sou o debutante. Desculpe. Lentamente, eu fui descobrindo que isso trata do ser e vale a pena conhecer. Você costumava perguntar às pessoas, você já participou do Guinan? E eu pensava, o que é esse Guinan? Daí eu pensei, deixa eu ir para Adalage e participar do Guinan. Não há nada a perder com isso. Haveria Guinan Vidi em 26 de janeiro, e naquele dia em que houve o tsunami, participei do Guinan. Assim como a destruição causada pelo tsunami, meu ego foi destruído no tsunami do Guinan. હું ખરેખર નિર્મા બહુ કસાઈ હતો.